mascotinho estava, né, muito doente, né? E, enfim, entre muitas tristezas e angústias que eu passei hoje, até provação na minha casa, Deus hoje me deu condições de estar aqui. Ele me fez uma grande surpresa, que eu não esperava que Deus ia enviar um pedreiro hoje lá na minha casa para poder assentar a minha porta, graças a Deus. Deus ainda trouxe um servo de Deus aí, do irmão Gilson da Igreja de Deus e Amor. Graças a Deus. Engraçado que Deus faz quando quer, né? Verdade. Procurei muito um pedreiro para o senhor, né? Procurei muito um pedreiro, estava com o dinheiro na mão, e alguém dizia, eu vou, e não ia. E hoje o que Deus preparou foi, e fez, graças a Deus. Amém? Meus irmãos, hoje a mensagem, eu acredito que não vai balançar o tempo. Hoje a mensagem não será muito pentecostal, será uma mensagem de consolação. Ontem eu abri a palavra de Deus, Deus falou comigo assim, consola o coração do meu povo. Para confirmar uma revelação que um certo pastor, que já dorme no Senhor, o irmão da Assembleia de Deus, reunia lá em Moti, lá no Rio Grande do Sul. Ele recebeu uma revelação do Espírito Santo dizendo que aqui no Brasil existe um espírito de extremo cansaço que tem tentado calar a nossa voz. A pastora falou que se fosse pela carne dela não estaria aqui. Existe um espírito de cansaço, irmão, de estresse, que quer tomar o nosso coração. Não quer deixar você vir para a igreja, não quer deixar você vir adorar a Deus, não quer deixar você ter tempo para meditar no capítulo da Bíblia, não quer deixar você ter tempo de cantar um louvor, e nem de pensar em alguma coisa para que a obra de Deus cresça. Mas, meus queridos, vamos lutar contra esse espírito mau, porque ele tem colocado cansaço no coração dos irmãos, preguiça, para que ele não venha para a igreja. Fico feliz que a jovem Camila, a filha da irmã, esteja aqui, né? Mais uma vitória para você também, minha querida. Tenho certeza que o manto da campanha, ela clamou agora, também vai abranger sua vida, família, ministério. Com certeza é uma campanha abençoada. Ela tem sido divulgadíssima pela internet. Eu agradeço a você que nos assiste pela internet, que tem mandado, promova para outros orkutes, tem reenviado essas mensagens. Saiba que Deus vai te honrar e vidas vão se converter. Você não sabe, mas Deus está preparando uma grande vitória para você. Amém? Amém? O tema da mensagem hoje é libertados da culpa. Para quem faz, né, quem fez curso teológico comigo no passado, aprendeu essa mensagem. Ela está localizada em Aos Romanos, capítulo 8, versículos de 1 até o 3. Aos Romanos, epístola de Paulo, uma epístola abençoada. Martinho Lutero disse que se o Evangelho de João e a epístola de Paulo fosse salva, não precisava mais nada do Novo Testamento, porque é uma epístola abençoada. É onde Paulo escreve aos seus patrícios, que Paulo tinha duas nacionalidades. Ele era Saulo, e quando ele era Saulo, ele era judeu. Por isso que algumas passagens bíblicas você vê que ele já é convertido e alguém chama ele de irmão Saulo, que ele está conversando com os judeus. Agora, quando você vê Paulo nas epístolas de Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, né, quando ele escreve a Tito, né, então ele ali é Paulo, porque é o nome dele em romano, porque ele tinha duas nacionalidades. Ele ele era judeu por natureza, mas nasceu numa província romana. Então Paulo também era romano. Então Paulo, quando escreve a epístola aos Romanos, ele também está escrevendo aos irmãos da sua pátria. Ele se sente feliz em falar com a igreja que estava em Roma. Amém? Só que Paulo não era papa. Eu nunca achei essa passagem na Bíblia. Papa, padre, essas coisas não existem. Ele era pastor, apóstolo de Cristo. Amém? Vamos ir pela orientação da palavra. Olha só, a Bíblia diz assim. Romanos 8, versículos 1 ao 3. 1 ou 4, aliás. Os irmãos acompanhem o Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Com efeito condenou Deus
na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 4 diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Meus queridos, eu fico lendo essa passagem bíblica, do capítulo 8 de aos Romanos, que com toda certeza já foi pregado por muitos pregadores que os irmãos já ouviram falar. Eu acredito que os irmãos já devem ter pregado, já devem ter dado suas pinceladas nesta epístola, no capítulo 8. Nós vemos que Paulo, homem de Deus, ele pega a pena e começa a escrever aos irmãos em Roma. Paulo já tinha fundado a igreja em Roma. A epístola aos Romanos foi escrita no ano 60 depois de Cristo. Já estava pertinho de Paulo se encontrar com o Senhor Jesus. Foi uma das últimas epístolas de Paulo. Ela é a primeira epístola que aparece na parte doutrinária. Entre as 21 epístolas, 13 é de Paulo, e essa é a primeira que aparece nessa cronologia bíblica. Paulo, ele enfoca o tema: o Evangelho é a salvação. Esse é o tema da Epístola aos Romanos. O Evangelho universal. O Evangelho da salvação. A Epístola aos Romanos, meus queridos, tem 16 capítulos e foi escrito por Paulo em um momento em que ele passava grandes lutas e grandes perseguições. O apóstolo Paulo, ele deixa 4 alicerces para essa epístola, e o primeiro deles é a justificação pela fé. Ninguém é justificado por ter um diploma de teologia, ninguém é justificado por pertencer à Assembleia de Deus, ou presbiteriana, ou anglicana, ou católica, ou qualquer uma denominação, porque todas essas organizações estão ligadas ao cristianismo, mas elas estão na visão horizontal. Por exemplo, eu sou pastor pela Missão Lâmpada de Deus, que é ligada à Assembleia de Deus, e prego a palavra de Deus em várias igrejas, independente do nome, mas independente do que está na minha credencial, eu sou justificado pela fé. É a fé que te faz ser justo. Muitas pessoas diante de Deus não são justos, porque ele não tem fé. Ele acredita no poder do dinheiro, acredita no poder da arma, acredita no poder da religião, ele acredita no poder da sexologia, acredita no poder dos poderes humanos, no poder do ferro e fogo, mas não acredita no poder de Deus. Não acredita que Deus pode levantar um pequeno e colocar lá em cima. Paulo, ele foi um dos últimos obreiros que o Senhor Jesus consagrou a ele mesmo, que Jesus elegeu. Mas ele teve um particular de 3 dias com Jesus, foi batizado com o Espírito Santo e justificado pela fé. E ele, quando escreve a Epístola aos Romanos, ele escreve o capítulo 1 e o versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, primeiro judeu e também o grego. Então ele estava falando o seguinte: olha, sem evangelho não tem salvação, e sem fé não tem justificação. A segunda parte da epístola aos Romanos, nós podemos encontrar vivendo em espírito. Vivendo no Espírito. Você vê do capítulo 6 até o 8, você vai ver lá. Vivendo no Espírito. Existem pessoas que não vivem no Espírito, vivem na carne. E quando eu estou falando vivendo no Espírito, é você ter uma vida transformada por Jesus Cristo. Como foi o apóstolo Paulo? Ele era um homem que abandonou. Ele era diferente de Nicodemos. Nicodemos era um cristão não confesso. Nicodemos era um homem que defendia Jesus. Se você pegar o capítulo 7 de São João, você vai ver lá que ele defende Jesus diante dos fariseus, mas ele não tinha coragem de tirar a sua estola sacerdotal, o seu quipá, não tinha coragem de tirar, desconsiderar aquilo que ele aprendeu na lei e abraçar a graça como Paulo. Paulo não, ele escreve o capítulo 3, o verso 8 da Epístola aos Filipenses, ele disse assim: vivendo no Espírito. Quem vive no Espírito renuncia às falsas religiões, renuncia a anel de teologia, igual Lutero. Lutero, ele viu que estava indo para o caminho do inferno, estava indo no caminho da Babilônia. O que ele fez? Eu desconsidero isso, quer me excluir? Pode me excluir, eu fundo outra igreja, mas eu quero andar no Espírito. Paulo escreve aos Filipenses 3, versículo 8: tem também por perda todas as coisas pelo amor e o conhecimento de Jesus Cristo. Sofri muitas perdas,
mas as considera o esterco para que possa ganhar a Cristo. Ninguém pode viver no Espírito se ele não nega a carne. Ninguém pode viver no Espírito se ele não abandona o pecado. Ninguém pode viver no Espírito se ele vive numa igreja que ele sabe que não vai para o céu. Ele já analisou a Bíblia, já viu que está incorreto, mas ele está ali porque ele quer ganhar consideração. Quem te dá consideração é Deus, irmão. Abra os olhos, viva no Espírito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vemos o terceiro alicerce da Epístola aos Romanos, que é o amor divino. Começa do capítulo 2, verso 11, e vai até o capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é inimigo de Deus, e Deus envia o seu Filho para que você não morra. Ele oferece a sua vida em favor de você. Esse é o grande amor de Deus, relatado por Paulo aqui na Epístola aos Romanos. Paulo era um doutrinador sadio. O quarto grande pilar que a Epístola aos Romanos teve, que eu falei que ele tinha quatro. O primeiro, a justificação pela fé. O segundo é vivendo no Espírito. Terceiro, o amor divino. E o quarto é a eleição divina. Deus, ele nos escolheu antes de você nascer. Muitas pessoas acham que ele existe por acaso. Muitas pessoas acham que ele só existe para viver sofrendo. Se você ler em São João capítulo 1, no Evangelho segundo escreveu São João, você vai ver que aqueles que Deus escolheu, no verso 14, se não me engano, diz assim, que nasceu não segundo a vontade da carne, a vontade do varão. Não foi o seu pai que se interessou pela sua mãe, e a sua mãe se interessou pelo seu pai, e na união nasceu você por acaso. Você nasceu porque Deus já tinha um propósito na sua vida, e queria que você testemunhasse a fé, queria que você conhecesse a Jesus, que você herdasse o céu. Poderia ter outra pessoa aí, mas Deus escolheu você para que pudesse existir e testemunhar do poder de Deus. E Paulo escreve no capítulo 8, justamente aqui, vivendo no Espírito. Ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim como nós, Paulo também conhecia igrejas que não andavam segundo o Espírito de Deus. A começar pelos cristãos judaizantes, que vinculavam a fé cristã com a lei mosaica. Para ser cristão tinha que ser circuncidado. Para ser cristão tinha que guardar sábados cerimoniais. Para ser cristão tinha que seguir os 613 mandamentos da lei. Mas Paulo disse: se você está em Cristo, você não tem condenação. Você é liberto. O sangue dele passa para que você alcance o céu. Aleluia. Capítulo 13, verso 36 de São João. Diz assim: quem tem o filho tem a vida. E quem a vida eterna. E quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Você tem filho? Você tem Jesus na sua vida? Ah, eu tenho da minha maneira. Muitas pessoas dizem que tem Jesus, não larga droga, não larga prostituição, não larga mentira, não larga vícios, não é? É aprisionado naquela prisão ali do inferno, e está dizendo que tem Jesus. A Bíblia diz que quem tem Jesus é liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoa na igreja que não é liberto, porque ele ainda não tem Jesus. Leia em 1 São João 3, e o versículo 8, que a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Então, se Jesus está na sua vida, Jesus já destruiu. Deus cria um homem, Deus cria uma mulher, Deus dá capacidade de dominar a terra, sujeitar a terra, domina os animais. Vocês vão ser patrões, vocês vão ser grandes, vocês vão ter filhos, vocês vão crescer, a terra vai prosperar. Mas o homem prefere ouvir a voz da mulher, e a mulher prefere ouvir a voz da serpente. A serpente se deixa usar pelo diabo, e aí vem a lei do pecado, que é a lei da desobediência. Às vezes você, como crente, você luta para ser mais santo, mas vem aquela vontade de xingar, aquela vontade de brigar, aquela vontade de matar, aquela vontade de adulterar, aquela vontade de discutir, de jogar tudo para o alto. Essa é a lei do pecado que opera em nossas vidas. São Tiago 4, versículo 1. Eu quero falar para os crentes santarrão que estão me ouvindo aí, pelo DVD ou pela internet. A Bíblia Sagrada diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas?
Porventura não vem dos vossos deleites, que em vossos membros guerreiam. O que ele está querendo dizer? Você quer ser crente, mas a sua carne quer fazer você ficar ali no pecado. Você quer ser crente, mas a sua carne quer que você coma demais, se prostitua, quer que você ceda, que você desça o degrau da santidade, e você luta, e fica aquela luta entre a carne e o espírito. Aí entra o que aos Gálatas 5, verso 16 diz: a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne, mas para que você não faça o que você quer, porque a vontade do homem é ficar com um pé no mato e outro na estrada. Quer dizer, eu sou de Deus, mas eu vou pecar. Eu sou de Deus, mas eu vou pecar. Você não é de Deus, meu filho, você está enganado. Você vive a vida cristã segundo a carne, por isso que você não vê milagre na sua vida, você não vê sinais do sobrenatural. Entra ano, sai ano, sua vida é a mesma coisa. Então você anda com um pé no mato e o outro na estrada. Bota os dois pés na estrada, no caminho luminoso que é Jesus, e você vai ser liberto. Aleluia! É verdade. Oh, maravilha! A Bíblia Sagrada nos diz, olha só: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus a carne, o pecado. O que ele está querendo dizer? Porquanto for impossível a lei antiga. Ninguém conseguia cumprir 603 mandamentos. Ele não conseguiu cumprir 10. Até Davi comia os pães da proposição, sendo que não era para comer. O rei Uzias, se você pegar o capítulo 26, segundo Crônicas, ele queima incenso. Isso era obra do sacerdote. Sim, meus queridos, todos no Antigo Testamento caíram. Deus estabeleceu 5 alianças. A primeira grande aliança, aliás, 6 alianças. A primeira grande aliança foi com Adão lá no Éden, Gênesis capítulo 2. Você vai ver que Deus fez uma aliança com ele. E os 2 mandamentos que ele tinha que obedecer era só não comer do fruto da árvore da ciência. Por quê? Porque viria sobre ele uma condenação. O pecado e a lei viria sobre ele. A mulher faz ele pecar, ele peca também. Porque o certo de Adão é dizer o seguinte: você comeu do fruto da ciência, mas Deus não disse para você não comer? Adão é o crente, Maria vai com as outras. Ah, fulano está pecando ali, ninguém está vendo, eu vou pecar também. Vamos parar com isso, irmão. Verdade. Adão tinha que falar: então, ó Deus, ó, eu quero que o Senhor mate essa mulher, desfaz ela, me dá outra, porque essa aí não é fiel. Adão foi pela conversa da mulher dele. Adão caiu em pecado. Não é verdade? E aí o que acontece? Deus amaldiçoou a terra por causa disso. Sabe que a terra é maldita por causa do homem. Leia o capítulo 3, verso 18 de Gênesis. Você vai ver que Deus diz: maldita é a terra por tua causa. Que é como um pai que prepara uma grande herança para o filho, e o filho vai virar as costas para ele, dando atenção ao seu inimigo. Aquilo que deveria ser uma herança, hoje é uma maldição. Se você vê os Estados Unidos, nessa semana foram registrados 165 tornados, que acabou com vários estados, inclusive o Alabama. É verdade. Sim, meus queridos. Você vê lá no Japão, onde o shintoísmo não deixa o cristianismo permanecer, o que aconteceu? Deus enviou um tsunami. Você via aquele monte de casa, tudo submerso na água, carros sendo arrastados, mas Deus é vingativo? Deus é vingativo, a vingança pertence ao Senhor, e se você não se converter, pode ter certeza que a condenação virá. Deus, ele é tardio em se irar, isso é a Bíblia que diz. E Naum capítulo 1, mais ocupado ele não tem por inocente. Se Deus não poupou o seu filho e permitiu que ele fosse à cruz, se Deus não poupou os anjos e precipitou eles no inferno, você acha que ele vai poupar nós comedores de aipim frito? Vai sim, meu filho. Não vai nessa que Deus é só misericórdia, não, porque para tudo tem um limite. É verdade. Então, olha só, aí eu falei sobre as 6 alianças. A segunda, Deus faz com Noé, depois do dilúvio. A aliança noélica foi marcada lá no Gênesis 9, verso 13, onde você vai ver que Deus mandou o quê? Um arco celeste, hoje o arco-íris, que é um símbolo, com toda vez que acabar uma chuva e os irmãos veem aquele arco celeste, aquilo não existia na época de Adão, foi existir depois de Noé. Aquilo é um símbolo da aliança entre Deus e a terra,
Por isso, quando você vê no Apocalipse 4, Jesus Cristo sentado no trono, e em volta dele o arco, aquilo ali representava a aliança que Deus tem com a terra, porque Deus é fiel. Glória a Deus. A terceira aliança, Deus faz com Abraão, e ela é marcada na circuncisão. Leia em Gênesis 17, que Deus falou que todo descendente de Abraão deveria ser circuncidado. Eu falei da terceira aliança. A quarta aliança, Deus faz com Davi, aliás, com Moisés, isso lá no Monte Sinai, e foi marcada pelas pedras, as pedras que Deus escreveu os mandamentos ali. Leia no Êxodo capítulo 31, verso 15. Glória a Deus. A outra aliança Deus fez com Davi. Leia o capítulo 22 de 2 Samuel. Aliás, o capítulo 16 de 1 Samuel, onde é marcada pela unção. Cada uma tem uma marca. Agora, a marca da sexta aliança que Deus faz, Ele fez com sangue, Ele fez com você. Sobre você existe o sangue de Cristo, existe o selo do Espírito Santo, existe a unção do Espírito Santo, existe mais de 3.000 promessas, existe muita vitória. A aliança que Deus fez com você é uma aliança de poder maior do que a que Ele fez com os outros, porque essa aliança veio para trazer libertação. Glória a Deus. Aleluia. Satanás, quando o homem caiu, Louvado seja o ele passou a ter domínio sobre o império da morte. Satanás passou a governar o mundo. E é por isso que quando você vê lá em São Lucas capítulo 4, você vê que ele fala com Jesus na tentação. Você sabe que esses reinos me foram entregues, e eu dou a quem eu quero. Eu vejo muito pregador ignorante dizendo que o diabo não tem nada. O diabo domina o mundo de pecados. As pessoas que não servem a Deus, o que você acha? Que existem tantos traficantes de droga que tiram a vida dos outros? São possuídos por Satanás. A intolerância de receber 5 reais, 10 reais, faz ele querer matar a pessoa. Às vezes ele mata a pessoa por olhar. Isso é uma fúria satânica, que o diabo quer extinguir a humanidade. Sim, meus queridos, Satanás, ele se tornou o governante e passou a ter domínio sobre o império da morte. Mas depois que Jesus Cristo morreu, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Aí ele fala com os discípulos, está em Mateus 28, 18. Ele diz assim: olha, todo poder me dado no céu e na terra. Todo poder. Agora o diabo não pode matar vocês, só se eu permitir. Só se eu permitir. Tinha um aí que estava levantando contra a igreja de Deus, o tal de Osama Bin Laden, e Deus pesou a mão nele. Ele não queria deixar pregar o evangelho lá no Afeganistão, lá no Paquistão. Deus disse: a terra é minha. E Deus pesou a mão e ele está morto. As outras pessoas que estavam com ele, todos eles estão vivos, só ele que morreu. Não pode levantar contra a igreja de Deus. Aquele que fala mal da igreja de Deus, aquele que critica os crentes, aquele que fala mal das campanhas, é porque são pessoas recalcadas, pessoas que já perderam a fé, pessoas que não têm libertação, têm um demônio na vida deles. A vida deles é consumida pelo pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6, 23, dizendo o que, meus irmãos? Dizendo o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação para aqueles que creem em Jesus Cristo. E quantas pessoas que já perderam essa fé? Quantas pessoas que já perderam essa esperança? Quantas pessoas que não têm coragem de se deslocar da sua casa para vir a um lugar como esse, abençoado, sadio, bonito, limpo, né? Para receber a bênção de Deus, enquanto eles estão em casa absorvendo novela, absorvendo filme pornográfico, absorvendo filme de violência, absorvendo loucuras. Deus está derramando as suas bênçãos em nosso meio aqui. Eu acredito que Deus vai levantar paralítico nessa campanha. Deus expulsou o demônio aqui. Na outra campanha houve uma manifestação. Deus nos deu autoridade. Os sinais da Bíblia se cumprem na igreja verdadeira. Há pessoas que têm a vida confusa. Qual igreja eu vou? Uma igreja fala isso, uma igreja fala aquilo. Meu filho, vem pela palavra e você será abençoado. Para de acreditar e pensar como eu já pensei, que o Deus que criou você é um Deus que te põe só na prova e a bênção vai ser lá na frente. Não, meu filho, Deus te dá vitória e haverá grandes vitórias na sua vida. Estou pensando um monte de gente pregando o evangelho só de luta, só de prova, só de guerra, só de angústia. Eu não quero um Deus desse não. Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro disse assim: Senhor, nós abandonamos o comércio pesqueiro, deixamos de ser pescador.
deixamos a nossa cooperativa, e o que vamos fazer agora? Jesus disse assim: olha, vocês vão receber 100 vezes mais nessa vida e mais no porvir. O apóstolo Paulo era um homem de Deus. Se você ver lá em Atos 28, lá no finalzinho, você vê que Paulo ganhou uma casa própria. Meu irmão, sabe que todo aquele que é chamado por Deus, que é liberto por Deus, Deus mantém a vida dele. Deus não deixa o justo passar fome. Se você anda segundo a fé, Deus vai te abençoar. Fico vendo esses 39 versos do capítulo 8. Nós podemos ver aqui 5 alicerces. Agora, o alicerce maior é esse aqui, é a vida do Espírito. Olha só o que ele falou aqui. Porque a lei estava enferma pela carne. O que ele quer dizer? Enferma pela carne. Porque os homens da época, porque o farisaísmo, ele foi criado no ano 160 depois de Cristo. Eles são da linhagem direta de Zadok, que era um homem que era sacerdote de Salomão. Esdras também passou por isso. Mas a lei, com o tempo, foi virando usos e costumes. A lei foi virando, por exemplo, era pecado comer sem lavar as mãos, por exemplo. Era pecado comer carne de porco. Era pecado você andar mais de 1000 metros, dependendo do dia. Era pecado isso, era pecado aquilo, e Jesus veio para cumprir a lei e abrogar tudo isso. Glória a Deus. Sim, meus queridos, eu fico pensando que um monte de gente ainda paga penitência. Eu conversei com uma senhora católica que falou: graças a Deus vamos ser salvos pela nossa penitência, porque vamos para a romaria dos homens, depois vamos para a romaria das mulheres, a romaria da família, vamos para Domingos de Ramos, nós vamos comer a hóstia, nós vamos fazer. Meus queridos, a Bíblia diz que a salvação vem pela fé e não por obras. Você é liberto não por você orar 10 horas de joelho por dia. Você é liberto não por fazer 8 horas de jejum por semana. Você é liberto não por você ir para o monte todo dia. Você é liberto porque você tem a promessa de Deus na sua vida, porque você tem o Espírito Santo na sua vida, porque o sacrifício de Cristo te atingiu, porque você reconhece Ele como teu Senhor, porque Ele é o teu Salvador, porque você é um caminho diferente que vai na contramão do mundo. É por isso que você é salvo, é por isso que você é liberto. Tira essa culpa da sua cabeça. Tem pessoas traumatizadas hoje em dia, o espírito da galinha da Angola: estou fraco, eu peguei no passado, eu errei, ah meu Deus, será que eu vou ser perdoado? Eu falei tão mal dos crentes, eu não sei se eu blasfemei contra o espírito. Tanta gente atordoada. Para com isso, para de beber esse vinho do inferno e venha beber das fontes, das águas da salvação. São João 7, verso 37, Jesus Cristo diz que aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. As coisas com Deus é com prosperidade, irmão, é com bênção, é muito mesmo. Jesus não falou que seria um rio, Jesus não falou que seria um córrego ou uma vala. Jesus falou que rios de água viva fluirão do seu ventre. Isso fala de muitas coisas. Dom do Espírito, rio do Espírito, pregação. Rio do Espírito, Jesus te usa para curar. Rio do Espírito, você liberta o enfermo. Rio do Espírito, você prega a palavra, ganha vidas. Rio do Espírito, você é exemplo para a sociedade. Rio do Espírito, a sua vida é mudada. Rio do Espírito, você muda a sua característica de vida. Isso é viver uma vida liberta. Glória a Deus. Sim, meus queridos, muitas pessoas estão vivendo o cristianismo embasado na religião. Está igual os fariseus. Eles falam assim: eu sou dessa igreja há 40 anos, nasci nessa igreja, vou morrer nessa igreja. E a igreja dele vai para o inferno, que não obedece direito à palavra. A igreja dele bota uma cruz de todo tamanho aqui, às vezes bota um Cristo exposto à desgraça, né? Aí o que acontece? Eles ficam ali o resto da vida assim, orando: ai Jesus, misericórdia. E nada muda na vida dele. Ele é espírita, incorpora demônios, e só vê a vida dele de mal a pior. Às vezes o cidadão nasceu numa religião que é dos pais dele, é do respeito dos pais dele, mas se desliga, irmão, se liga em Jesus, entendeu? Se você está numa igreja que não obedece a palavra, lê a palavra primeiro, que é a bússola. Martinho Lutero, Felipe Melanchthon, Zwinglio, vários homens do passado que foram reformadores, né? Eu fiquei sabendo esses dias sobre a igreja anglicana,
que foi um homem chamado Alberto, no ano 1034, que era arcebispo da Cantuária, ele que ajudou o rei Henrique VIII a fundar a igreja anglicana, era um homem que lia a palavra. Você tem que ler a Bíblia, você tem que parar de se guiar por mente de gurus. Se o que o seu pastor está falando está batendo com a Bíblia, então amém. Já tem pastores defendendo casamento de homossexuais, pastores defendendo que você pode fumar maconha estando na igreja, que você pode andar cabeludo parecendo um mendigo. Já tem até conversão dessa gente, e o mal das pessoas é ir pelo caminho onde tem um monte de gente, e às vezes aquele monte de gente está entrando pela porta larga, e eles vão para o inferno, e muita gente vai também. Nós temos que pensar que o caminho da libertação está em Cristo, pela palavra, pelo reconhecimento do sangue, pelo reconhecimento do Espírito Santo, da água, que é o batismo. Quantas pessoas estão na igreja, não querem batizar, não querem alcançar a salvação completa? Por quê? Porque ele sabe que vai ter que deixar muitas coisas, vai ter que abandonar certos pecados, e é necessário, porque senão, irmão, nós vamos viver uma vida de falsa religiosidade. Que toda pessoa que é religioso, pelo menos ele tem que refrear a sua língua do mal, é o que diz a Bíblia, procurar viver uma vida moral. Agora eu vejo um monte de gente que se diz religioso, a palavrão não sai da boca, mentira não sai da boca, de noite chega aqui na igreja, Jesus me libertou, Jesus me libertou. Eu vejo certas pessoas por aí que testemunham a libertação dentro dos ônibus, não vou falar o nome, mas uma vez eu estava trabalhando no shopping, eu cheguei, os cidadãos lá jogando fliperama, jogando aqueles bichinhos e tal, violência. Deu vontade de falar: meu filho, é assim que Jesus te libertou? Meus queridos, estamos vivendo uma época onde o mundo está entrando tanto dentro da igreja, que se a igreja não se afirmar em Cristo, ela vai parecer com o mundo. Já tem igreja hoje em dia, as pessoas seculares, que antigamente não. As pessoas identificavam o crente, mesmo ele sem mostrar credencial. Hoje em dia tem gente que mostra a credencial, as pessoas dizem: você não é crente. Porque o cristão, ele mostra a libertação dele não com palavras, não com discursos. Porque discursar é muito bom, é fácil, é sadio, é maravilhoso, é tangente, mas ser liberto é uma coisa diferente. Por isso que Paulo falou aqui, meus queridos, que a lei estava enferma contra a carne. Por quê? Os outros estavam botando jugo nas costas dos outros, e ele mesmo não estava carregando. Assim, tem igreja assim, que cobra as coisas dos outros, e ele mesmo faz. Eu conheço uma igreja por aí, é conhecida mundialmente. Você não pode assistir televisão, mas o líder tem uma televisão de 52 polegadas na casa dele. Isso é hipocrisia. Hipocrisia, irmãos. A Bíblia Sagrada nos fala a respeito disso aqui, ó. Isso fez Deus, enviando o seu Filho próprio em semelhança da carne, ou seja, a aparência humana, pecaminosa, ou seja, aparentemente um pecador, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus a carne e o pecado. Em resumo, esse versículo quer dizer o seguinte: que Jesus Cristo, através do seu corpo, através do seu sacrifício, ele cumpriu a lei, ele abriu uma nova dispensação, não é? Ele nos libertou da culpa. Ele veio com carne, ele sentiu frio, sentiu fome, quem sabe vontade até de pecar, que a Bíblia diz em Hebreus 4, verso 15, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Com certeza mulheres tentavam ele ao adultério, com certeza as drogas da época eram oferecidas de graça para Jesus, as melhores, né? Satanás, né, tentou Jesus Cristo. Ele foi tentado em tudo, ele foi espancado, não é? Apanhou bastante, foi levado à morte de cruz, e no entanto Jesus cumpriu toda a lei do Senhor, cumpriu a vontade de Deus, e por isso hoje, através do seu sangue, não pelo nosso conhecimento, não por sermos religiosos, não por termos um brasão como esse, né, que é reconhecido por convenção, por ministério de pastor, né, por termos uma Bíblia de estudos, por termos um diploma, um anel de teologia, por estarmos numa igreja considerada a nível nacional, não por isso. Somos libertos pelo sangue de Jesus. Somos libertos pelo seu sacrifício. Desde o grande ao menor, desde o mais renomado ao anônimo, desde o mais sábio ao ignorante, desde do Senhor ao servo, desde daquele que é àquele que não é. Ele alcança a salvação. Lá no céu a diferença está no galardão. Alguém trabalhou mais, mas
todos aqueles que aceitaram a Jesus, eles são libertos. Para finalizar, São João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim: veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu me lembro, por exemplo, do comentário de um pastor chamado Elinaldo Renovato. Ele falou que crente a gente conhece no dia a dia, né, irmã e o irmão aqui, vocês estão me conhecendo, que eu não falto uma terça-feira, eu estou aqui com vocês. Graças a Deus, Deus tem me dado graça. Se eu fosse considerar o meu cansaço, né, eu não viria, mas graças a Deus, Deus me deu condições. O pastor Elinaldo Renovato, ele estava falando o seguinte: olha, que o obreiro prega o que vive, vive o que prega, não é? E logo a igreja percebe a sua integridade ministerial. Quer dizer, o obreiro a gente conhece no dia a dia, não é verdade? Eu me lembro de uma mulher de Deus, nós destacamos a foto dela lá na Luminares 1000, uma mulher de Deus que morreu, metralhada na porta da igreja. Mas antes, ela passou pelo campo de concentração. Ela disse que estar no campo de concentração, ser uma pessoa liberta, ser cristão, num campo nazista, é uma coisa terrível. Ela disse assim, que se sentia como se cada dia ela descesse um degrau a mais na área de humilhação e de falta de dignidade. Você pensa uma pessoa comer um pão e tomar um copo d'água por dia, pessoa carregar pedras, ser humilhada, mulher fazendo trabalho de homem, não é? Sendo espancada, passando por humilhações, tudo pela obra de Deus. Mas nós na nossa carne não conseguimos isso. Nós na nossa carne, nós pecaríamos contra Deus. Agora nós em espírito, por mais que o diabo tenha coberto o Brasil e o mundo com uma nuvem de cansaço, uma nuvem de pecado, de apostasia, por mais que a maioria das religiões sejam falsas, mas nós estamos libertos pelo poder do sangue de Jesus e vamos vencer para a honra e glória de Jesus. Palma seja dada ao nome de Jesus. Vamos fazer a oração do clamor agora. Deus tem abençoado você? Tem? Amém. Se tem, dá glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode colocar a sua causa nas mãos de Deus. A irmã Marli que está me assistindo, pode colocar que ela vai ser abençoada. Amém? Deus, nós oramos nessa hora. Há um clamor agora. A tua palavra diz: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, estamos agora clamando a Ti, crendo nessa palavra, nessa profecia, nessa promessa. Deus, eu oro abençoando aqueles que me assistem pela internet ou pelo DVD, aqueles que estão aqui presentes nesse dia abençoado, nesse dia 3 de maio. Deus, venha abençoar o Teu povo, venha abrir portas, venha curar enfermidades, venha salvar vidas, venha operar maravilhosamente, venha enviar os Teus anjos e venha operar, ó Deus, de uma forma bombástica. Que o Teu poder, ó Deus, venha nesta hora impactar a Tua igreja, que enfermidades venham sair agora e que vidas venham ser abençoadas aí onde estão. Receba o toque da fé aí onde você está, em nome de Jesus. Diga assim: tudo posso naquele que me fortalece, em nome de Jesus. Operando Deus, operando Deus.